Olá, pessoal! E hoje nós vamos falar sobre análise de dados, resultados e discussões. Nessa aula eu vou ensinar vocês a como desenvolverem essa etapa que é tão importante do TCC, diferenciando o que colocar em cada etapa, porque tem alguns trabalhos, alguns modelos que separam a análise de dados entre resultados e discussões. Em outros modelos é possível fazer de maneira unificada. Então, fiquem ligadinho aí, a gente vai aprender bastante hoje e você vai poder reassistir essa aula depois também, quantas vezes você quiser, para poder aprender de vez aí fazer a parte da análise de dados e não perder nota, fazer ela bem bonitinha para tirar uma excelente nota. Então, análise de dados, resultados e discussões, vamos entender primeiro o que é essa etapa. Como eu coloquei aqui, ó, é uma etapa de suma relevância para qualquer pesquisa. Nessa etapa, vai ser observada se as hipóteses propostas fazem sentido e se os objetivos serão ou não atingidos. Além disso, nessa etapa você vai verificar se o que foi abordado na teoria realmente é observado nos resultados. Ou seja, é aqui, gente, que vocês vão analisar, vão verificar se o que foi citado ali na fundamentação teórica que vocês fizeram anteriormente faz sentido, se realmente é o mesmo que foi observado através dos resultados que você coletou. Aqui a gente está falando mais na questão de pesquisa aplicada, de pesquisa de campo, porque daí você coleta os dados e você consegue fazer essa comparação. Na parte de quem está fazendo pesquisa bibliográfica, é um pouco diferente, porque você vai fazer as discussões, você vai analisar os dados e vai emitir algumas reflexões, algumas discussões baseadas nas informações que você levantou teoricamente. Já na pesquisa aplicada, você consegue fazer esse comparativo. Então, em muitos modelos, você pode subdividir essa parte de análise entre resultados e discussões. Então, o que vai na parte de resultados? Na parte de resultados, os resultados, as informações, os dados que você coletou através do método escolhido, seja ele entrevista, questionário, observação e outros. Então, aqui você vai incluir apenas os dados relevantes, que são não textuais, então tabelas, figuras, quadros, imagens que representem e que apresentem os dados que você coletou. Então, no caso dessa etapa ser subdividida, se ela for subdividida nos resultados, você vai inserir só os resultados, sem emitir parecer, sem dizer o que você acha, tá ok? Então, você vai apresentar os dados de diversas maneiras. Então, gráficos você pode utilizar, pode apresentar através de tabelas, através de imagens, através de elementos que não sejam textuais, para ficar mais claro, para ficar melhor visivelmente, tá ok? E daí, então, essa seção, ela deve existir quando a pesquisa for quali-quanti, então, ou quantitativa, porque igual eu falei, se é quantitativa, se você tem muitos dados para apresentar, é melhor apresentar através de tabelas, de quadros. E também quando ela é quali-quanti, ou seja, quantitativa e qualitativa, você pode unir ali as duas informações e apresenta aqui nessa etapa, nessa subdivisão que é os resultados. Então, ela pode ser apresentada de maneira gráfica ou narrativa, não interpretar os resultados aqui, como eu falei. E daí, na parte de discussões, é a seção onde você vai apresentar o resumo e a interpretação das descobertas, ou seja, ali nos resultados você apresentou os dados que foram coletados. Nas discussões, você vai interpretar as principais descobertas, os principais resultados que você conseguiu através da sua pesquisa. Aqui sim, você vai manifestar a sua opinião. Então, a gente vem construindo, a gente até fala na parte de fundamentação teórica que você não emite o seu parecer, você não vai colocar o que você acha, você deixa de achar, se você concorda ou não concorda. Mas aqui você pode manifestar a sua opinião. Então, não são todos os resultados aqui que você vai apresentar, tá bom, gente? São os principais dados que você apresenta aqui nessa parte de discussão. Então, você vai descrever. Se você apresentou em uma tabela
a quantidade de pessoas que afirmam que são influenciadas pelas redes sociais no seu consumo. 85% afirmaram que sim, são influenciados. Então você vai falar, 85% das pessoas afirmaram que são influenciadas. Daí você fala, isso demonstra o quê? Que as redes sociais têm um poder de influência sobre o consumo, que o consumo pode ser... pode crescer ou diminuir com base na influência das redes sociais. Você pode ir falando e contextualizando e explicando o que aqueles resultados eles representam, tá ok? E deixa eu ver aqui. Então, nessa sessão... É aqui. Então, não é só simplesmente você descrever. Igual eu falei, 85% concorda que tem influência das redes sociais na sua comunicação, 15% afirma que não. Ou 10% afirma que tem um pouco de influência e 5% afirma que não tem nenhum tipo de influência. Não é você só descrever o que está ali no gráfico, na tabela, na figura. É você interpretar o que esses dados representam. O que quer dizer que, então, que se 85% das pessoas afirmam que são influenciadas pelas redes sociais no seu consumo, o que isso quer dizer? Então, você tem que interpretar. Então, você vai ligar também com a parte de fundamentação teórica, a parte onde os autores, onde as pessoas que já fizeram, os autores pesquisadores que já fizeram pesquisa com base nesse assunto, é onde você vai fazer a comparação. Realmente, então, esse resultado é coerente ou vem para confirmar o que o fulano de tal falou, que existe esse tipo de influência. Ou seja, você vai interpretar e vai unir com o que os autores já falaram sobre isso. Ou às vezes você vai confrontar. Ou seja, o resultado difere ou não, né, não é verdade, ou na verdade não que seja verdade, né, gente? Mas não confere com o que o autor falou. O resultado saiu totalmente diferente do que o autor tinha citado. Então é aqui onde você vai interpretar o que esses dados querem dizer, o que esses dados representam para sua pesquisa sobre o assunto, tá ok? Então, principalmente ali em pesquisas qualitativas, não há como separar esses dois processos. Quando ela é só qualitativa, é só informações, você vai fazer as discussões, você vai fazer a análise junto com os resultados, não precisa fazer separado, tá ok? Então aqui eu vou mostrar um exemplo quando ela é qual e quant, que a gente apresenta, por exemplo, o gráfico com as respostas dos respondentes e logo abaixo a interpretação. Então você não apresenta só os dados, você já faz a interpretação. É possível fazer assim, principalmente em artigo, é feito unificado, de maneira unificada. Em alguns modelos é solicitado a realização dessas sessões separadas, tá ok? Mas para que vocês possam compreender que na pesquisa quantitativa você precisa ter os resultados e precisa ter a interpretação desses dados. Porque as pessoas que vão ler o seu trabalho, elas precisam saber também qual é a sua interpretação, quais as interpretações, reflexões que você trouxe através dessa pesquisa, que isso é aquilo que é inédito, aquilo que não tinha sido visto ainda, que é aquilo que você está contribuindo com o assunto que você está estudando, que você está tratando, que você está pesquisando. Tá ok? Então aqui, ó, pra gente concluir, alguns dos pontos que são observados, que devem ser realizados na análise de dados. Você vai organizar os dados coletados, vai tabular e categorizar os dados quantitativos, né? E vai apresentar esses dados através de 4 tabelas, como eu já falei, vai interpretar esses dados utilizando os conhecimentos teóricos, que é o que os autores falaram, evidenciar se tem relações existentes entre o que os autores falaram, entre o que você coletou. Você vai verificar também se os objetivos foram atingidos, se foi atendido, se foi a pergunta de pesquisa foi respondida. É aqui na análise de dados que você vai conseguir essas informações, tá bem, gente? Então, hoje nós falamos sobre análise de dados, que é muito importante, é uma etapa muito importante no seu TCC e deve ser feita de maneira muito apresentável. Ela precisa ser coerente, ela precisa estar ligada com as outras etapas do seu TCC, tá bem? Então, um grande abraço e até logo!